Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura. Hoje vamos ler Josué capítulo 20. Um dos menores capítulos de Josué, provavelmente o menor, eu não conferi isso, mas apenas 9 versículos. E com o único tema, as cidades de refúgio, que Moisés já havia determinado ao povo lá atrás, agora vai ser executado, né? Vão separar, né, escolher quais serão as chamadas cidades de refúgio. Então vamos à leitura. Se você está com sua Bíblia aberta e acompanhe esta leitura que diz, Josué capítulo 20. Disse o Senhor a Josué, diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Então aqui está um resumo do que seria a cidade de refúgio. Houve um assassinato, né, um homicídio, uma pessoa matou outra. Então, a pessoa, naquela época, a família da vítima podia vingar-se contra a pessoa que causou, contra o assassino, né? Contra o homicida. Então, Moisés designa que, segundo a lei de Moisés, fossem escolhidas cidades de refúgio espalhadas entre as várias cidades de Israel. Para quê? Para que se alguém matou outro, o homicida, o assassino, fugisse para a cidade de refúgio. Para que fosse acolhido, ele seria acolhido lá pelas autoridades daquela cidade, para que ele tivesse a oportunidade de ser julgado antes. Para que ele não fosse alcançado pelo vingador da vítima, né? Pelo familiar da vítima, né? Então a pessoa ficava naquela cidade de refúgio, contava o seu caso lá, então as autoridades da cidade chamavam, vamos dizer assim, os interessados na causa, os familiares da vítima, para fazer um julgamento justo, para então sentenciar. Não significava que aquela pessoa não podia ser morta. Ela podia ser morta, o assassino podia ser morto, porque naquela época havia a pena de morte. A questão é que ele receberia um julgamento justo para saber se ele matou intencionalmente, como a gente tem na lei brasileira, se foi crime doloso ou foi crime culposo. Vamos chamar assim, eu estou usando termos da lei brasileira. Então, o que é o crime doloso? Quando a pessoa teve a intenção de cometer o crime. A pessoa matou porque quis. Aí havia a pena de morte para a pessoa que matou intencionalmente. Mas quando a pessoa provava que não tinha a intenção de matar, foi um acidente, foi uma fatalidade que causou a morte do outro lá, e aí a Bíblia nos conta alguns exemplos. O sujeito estava trabalhando lá no mato com um amigo, com um machado, e sem querer o machado voou do cabo e bateu no amigo, que causou a morte do amigo. Então foi um crime que não teve intenção de matar. Então a pessoa era absolvida quando ela comprovava que não tinha tido a intenção de matar. Então as cidades de refúgio serviam para isso. A pessoa ia para lá para se abrigar naquela cidade. De certa forma, a Bíblia não diz isso, mas de certa forma, nós podemos... A Bíblia chama Deus de o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, de certa forma, a cidade de refúgio representava essa
vamos dizer assim, essa oportunidade que Deus dá, em que nós podemos nos refugiar no nosso Deus. Isso sou eu que estou dizendo, a gente pode deduzir isso, a Bíblia não diz isso explicitamente. Mas, para a época, havia esta lei que determinava as cidades de refúgio. E agora Josué vai designar quais serão as primeiras cidades de refúgio nas quais os israelitas poderiam se abrigar em caso de homicídio. Tá certo? Versículo 4. Olha o caso que eu acabei de explicar. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Junto à porta, o que significava junto à porta? As cidades eram muradas e havia o portão principal de entrada da cidade. E nesse portão tinha uma praça pública. Nessa praça aconteciam as feiras públicas, os vendedores, né, de víveres em geral, utilizavam essa praça como praça da feira, do mercado, né? E também nessa praça haviam as proclamações do rei, as proclamações reais. Quando o rei tomava decisões, elas eram proclamadas a partir destas praças, para que toda a população tomasse conhecimento dos decretos reais. E também nessas praças aconteciam julgamentos, onde os juízes se sentavam e julgavam os casos da população da cidade nessa praça que ficava na porta principal da cidade, essas cidades sendo muradas, né? E continua o versículo 4 dizendo: eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Então, as autoridades recebiam o assassino, o homicida lá e aí acolhiam ele para morar ali. Verso 5, caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Então, a lei determinava que um familiar podia vingar-se da morte, do assassinato de um parente. Então, era uma proteção para acolher aquele que matou sem querer, né? Acidentalmente. Aí ele continua. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Então ele tinha que ficar na cidade até enquanto ele seria julgado, passar por um julgamento, e ele podia ser condenado ou absolvido. E caso fosse absolvido, ele ficaria na cidade até a morte do sumo sacerdote. Ele ficaria morando lá. Ele não podia voltar para a sua cidade de origem até a morte do sumo sacerdote. Isso poderia durar muito tempo, né? Versículo 7. Assim eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém nos montes de Efraim e Quiriate-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. Separaram 3 cidades. No lado leste do Jordão, essas 3 primeiras cidades eram do lado oeste, do lado nascente do sol. Agora do lado leste, do lado do poente do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Então aí estavam as 6 primeiras cidades designadas como cidade de refúgio. A Bíblia fala pouco destas cidades de refúgio daqui para frente, não narra muitos episódios de pessoas se abrigando nas cidades de refúgio, mas ainda vai falar delas de qualquer forma.
tá certo? Mas a lei determinava essa cidade de refúgio para onde as pessoas poderiam se abrigar. E o fato, isso apenas nos lembra, para mim particularmente, isso apenas nos lembra que Deus é o nosso refúgio, que Deus é justo e que Ele não aceita injustiça, e até leis como essa mostram essa questão de que nosso Deus realmente é justo e quer livrar o seu povo, quer ser justo com cada um. Tá certo? Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, comenta o que você achou desta leitura, se você já tinha parado para pensar nas cidades de refúgio aí, o significado delas, tá certo? E se alguém está nos assistindo pela primeira vez, gostou desse conteúdo, não está inscrito no nosso canal, se inscreva e continue acompanhando a leitura diária da Bíblia, de cada capítulo da Bíblia, tá certo? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Pai, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, por acordar com saúde, por poder começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado a Deus pela palavra que nos mostra o quanto o nosso Deus justo é amoroso e quer que tenhamos julgamentos justos e trabalha para defender o seu povo, meu Pai. Louvado seja o seu santo nome. A maior prova de tudo isso é Jesus Cristo, nosso Senhor, e o seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai e o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença, que é a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode alcançar nessa existência. Muito obrigado pelo nosso lar, pela nossa família. Ó Deus, pelo nosso trabalho com que ganhamos o pão de cada dia para nós mesmos, para as nossas famílias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar cada vez mais. Ó Deus, abre portas de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê sabedoria ao seu povo para administrar com muita responsabilidade os recursos que o Senhor tem confiado a cada um para que o seu povo viva em abundância, em prosperidade, em liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor Jesus. Ó Deus, ó Pai, que os nossos lares estejam cheios do amor, da alegria, da paz, do Espírito Santo, de todos os frutos do Espírito Santo presentes nas vidas que habitam cada lar, ó Deus, nos relacionamentos dos casais, nos relacionamentos entre os irmãos, entre os pais e os filhos. Dê muita sabedoria aos pais para educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus, para que nossos filhos cresçam amando a Cristo. Ó Deus, refletindo o brilho de Cristo em toda a sua maneira de viver. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja, meu Pai, sobre cada igreja local, fazendo prosperar o trabalho das suas igrejas, meu Pai, que cada igreja cumpra a missão. Aviva os pastores, renova a fé, a alegria, a esperança no coração dos pastores a cada manhã, para que seja um instrumento para conduzir o povo do Senhor, nos caminhos do Senhor. Ó Deus maravilhoso, aviva a sua obra no meio dos anos. Ó Deus, que a sua igreja, movida pelo seu Santo Espírito, trilhe o caminho da santidade. Ó Pai maravilhoso, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe e ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Seja com cada igreja, especialmente aquelas que estão sem uma liderança pastoral, de um servo do Senhor, piedoso, temente ao Senhor. Levanta estes obreiros, ó Deus, para cada igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária.
Ó Deus maravilhoso, que cada missionário lá no seu campo missionário possa estar sob a proteção do Senhor, sob a direção do Senhor, especialmente aqueles que estão pregando o Evangelho em lugares onde é proibido pregar o Evangelho. Meu Deus, que o Senhor os cerque com a sua proteção, que o Senhor faça prosperar o seu trabalho. Ó Deus, para que vejam o fruto do seu trabalho e se alegrem com isso, em nome de Jesus. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, restaurando a saúde de quem está enfermo, preservando a saúde de quem está saudável, em nome de Jesus. Faça milagres a favor do seu povo, visita, toca com o seu toque curador. Aqueles que estão doentes em casa, aqueles que estão doentes no hospital, aqueles que estão em estado grave na UTI, aqueles para os quais a medicina não tem mais recursos, meu Pai, o Senhor é o Deus que cura todas as nossas doenças e nós estamos colocando o seu povo na presença do Senhor. Age, inclusive sobre aqueles pelos quais meus irmãos mencionam nas suas orações individuais nesse momento. Meu Pai, tudo isso para a honra, glória e louvor do seu santo nome, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos levar essa bênção sobre a vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho nesse dia. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, em toda a nossa maneira de viver. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, esperamos que esta leitura tenha sido muito edificante para você. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.